Cara, eu acho que eu sempre fui muito fã de PlayStation desde criança. O meu primeiro contato com o jogo, ele foi com o PS2. E até hoje é o melhor console pra mim. Não tem nem discussão. Eu sempre gostei muito de PlayStation. Mas ultimamente, uma coisa mudou. A Sony, ela anunciou que iria parar de produzir mídia física. E isso me pegou, cara. Me pegou porque eu sou da época da locadora, da época da Lan House, da época do Corujão, sabe? E mídia física pra mim sempre foi mais que um jogo. Era uma questão de experiência. Eu lembro até hoje, quando eu era criança, eu ia pra uma feirinha que tinha aqui na minha cidade, uma feirinha não, era uma feira muito grande, que meu pai sempre me levava, a gente ia de ônibus e aí eu podia escolher 3 jogos por R$ 10, né? Dependia da banca e tudo mais. Mas, cara, era a melhor parte era a melhor parte do meu dia, era a melhor parte da minha semana, era a melhor parte do meu mês. Aquilo ali pra mim era o dia, sabe? E sei lá, eu acho que isso até me ajudou um pouco a tomar decisões sob pressão, sabe? Porque, porra, sei lá, tinha 200 jogos ali na banca, eu tinha que escolher 3, 5, era muito pouco. E eu acho que me ajudou até a aceitar que às vezes você escolhe uma coisa e ela pode não ser tão boa assim, tá tudo bem. Tipo, às vezes é, você escolhe um jogo que não é tão bom e tá certo, né? O que vale é a experiência ela já é boa. E, cara, eu sinto que o digital, ele perdeu isso, ele perdeu um pouco dessa magia, sabe? Hoje em dia, você vai comprar um jogo online, você vai olhar um jogo online, não é a mesma coisa, sabe? Cara, eu tive PS2 até depois da pandemia. Eu tive uns 4, 5 PS2. Eu acho que o último que eu comprei foi depois da pandemia, ou foi na época da pandemia, inclusive. E pra mim foi muito foda. Aproveitei muito do PS2. Joguei muito, joguei vários jogos desconhecidos. E depois dele, eu tive um Xbox 360. Um Xbox 360 travado. E todos os PS2 que eu tinha era de CD. Embora o CD fosse pirata, ainda era de CD. E eu lembro que eu tinha muito CD mesmo. Eu tinha uma bolsa só pra CD. E aí, quando eu peguei o Xbox 360, ele era travado e ele tinha vindo com 20 jogos. E aí, beleza, eu peguei, né? Tipo, vou jogar aqui o que tem. Mas aí não demorou muito pra eu querer comprar mais jogo. E aí eu comecei a procurar lojas, comecei a procurar no Facebook, na OLX. E eu comecei a, de novo, entrar naquele mundo da mídia física. E, cara, foi maravilhoso, foi maravilhoso. É tanto que alguns dos jogos que eu comprei eu tenho até hoje, como Dark Souls, por exemplo, sabe? Tipo, ele tá aqui atrás. E, cara, essa época que eu passei com o Xbox 360, ela foi muito boa. Eu tive contato com jogos muito bons. Eu pude ter de volta jogos sensacionais e como eu não pagava o Xbox Live, eu tive de novo aquela sensação de jogar multiplayer local, sabe? Eu chamava meus amigos pra cá, minha casa sempre foi um point da galera se reunir. E aí, cara, a gente jogava muito. Eu tenho alguns jogos aqui até hoje que, cara, são incríveis. A gente jogava FIFA 15, Left 4 Dead, que eu tenho até hoje, COD, Naruto, Tekken, Mortal Kombat. Cara, a gente jogava de tudo. E era muito, muito, muito bom, sabe? E depois de um tempo, eu comecei a trabalhar de novo. Eu fiquei um tempo sem trabalhar. E aí eu pude ter dinheiro para comprar um PS4. Consegui comprar um PS4 Fat por R$ 1.000. E, cara, o PS4 Fat pra mim sempre foi o mais bonito. E isso foi recente, tá? Eu acho que eu comprei esse PS4 Fat foi em 2023. Então, cara, eu tava bem atrasado, né? Enquanto alguns amigos meus estavam no PS5, eu tava no PS4, porque eu sempre gostei muito de videogame, mas às vezes você tem outras responsabilidades, você tem outras prioridades, né? E
mesmo no PS4, eu não abandonei a mídia física. Mesmo com toda a facilidade que a gente tem hoje em dia de você ter uma mídia digital, tem muitas promoções e tudo mais. Cara, a mídia física pra mim sempre foi a experiência, sabe? Eu nunca perdi esse meu jeito de procurar a mídia física e conversar com o cara, barganhar um precinho, ir atrás da mídia física, pegar nela, tipo, ficar olhando, admirando enquanto eu tô voltando pra casa. Eu nunca perdi isso, sabe? E, cara, esse negócio da Sony de querer acabar com o fim da mídia física, ela não afeta só o colecionismo, como tá aqui atrás, não afeta só o colecionismo, não afeta só a preservação dos jogos, né, como tem gente falando. É, cara, eu acho que afeta muito mais o acesso também, sabe? Porque tem jogos que você simplesmente muitas vezes não consegue ter acesso pelo preço. É, um exemplo disso é, sei lá, Red Dead Redemption. Cara, ele demorou muito pra pegar a promoção. Dificilmente você conseguia uma promoção de Red Dead. E quando conseguia era cento e pouco e tal, ainda era bem caro. E eu peguei o meu mídia física de PS4 por R$ 50. Com mapa, sabe? Tipo, é uma questão de acesso. Uma pessoa, muitas vezes, ela quer jogar vários jogos ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente não quer jogar só um. Mas, cara, é inviável você ficar pagando sempre 200, R$ 300 num jogo mídia digital. Um jogo que não vai baixar de preço, sabe? Só baixa se a empresa quiser. Cara, a gente fica tão à mercê dessas empresas e eu acho que isso não é uma coisa legal, sabe? Eu entendo a parte do lucro delas, né? Eu entendo que quando você compra uma mídia física que foi revendida, muitas vezes ela não tem aquele lucro e eu entendo, mas cara, não é como se ela tivesse no vermelho por conta disso, sabe? Eu acho que da parte da empresa é literalmente uma parte. Ela tá se importando somente com a ganância. Ela tá sendo gananciosa, sabe? Mas tudo bem, ok. Não tô aqui pra criticar isso. Mas, cara, se você quer fazer um serviço que seja digital, focado 100% no digital, eu acho que o serviço tem que ser bom. Tem que ser bom de verdade. E não bom pra empresa. Cara, tem que ser bom pro consumidor, pra quem tá consumindo, pra gente, pros jogadores, sabe? É, cara, quando a Sony, ela ela anunciou esse negócio da mídia física, eu acho que deu 2 dias, aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Eu tava vendendo um iPad, né? Um iPad que eu tinha. Eu tava vendendo por R$ 600. Era um valor justo. Era um iPad de 64 GB e tal. Tava relativamente novo. E aí, ele valia mais ou menos isso, R$ 600. E aí um cara chegou pra mim e falou assim: Cara, tu não quer trocar no Xbox? Aí, eu não queria, eu queria o dinheiro. Mas eu falei, cara, me manda foto, né? Só pra desencargo de consciência. Quando ele me mandou a foto, era um Xbox One S e vinha com dois controles. E eu pensei, cara, o Xbox One S, ele vale, sei lá, 1.000, R$ 1.200. Então eu posso vender e conseguir mais dinheiro. E aí eu aceitei, né? A minha ideia inicial era isso. Porque eu tô precisando um pouco de dinheiro, sabe? E eu botei umas coisas pra vender e eu não tinha vendido nada ainda, então, enfim, era uma prioridade. Aí, beleza, eu fui lá fazer a troca com ele, a gente se encontrou num shopping. E aí a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei nesse shopping foi que ele podia testar meu iPad, mas eu não podia testar o videogame dele. Ele me mandou um vídeo, mas poderia ser um golpe. E aí eu comecei a ficar muito nervoso. E aí quando eu cheguei, ele abriu a bolsa, não eram dois controles que vinham, eram três. E aí nesse momento eu comecei a ficar com muito medo. Porque, cara, ele levou o bicho. Não era dois controles, eram três, era mais do que ele já tinha dito. Aí ele disse que ia dar a conta dele também, a conta dele tinha uns jogos tipo FIFA 26, GTA, Batman Arkham, Watch Dogs. E eu comecei a ficar tipo, caraca, mano, tá muito bom pra ser verdade, né? Se fosse só o videogame sem controle, sem nada, já valeria R$ 600, já valeria mais. E veio completão. Eu até perguntei pra ele por que que ele quis se desfazer. E ele disse que não tinha tempo de estar em casa usufruindo. E ele estava ficando um pouco parado e ele queria um outro meio
de passar o tempo, um meio mais portátil. Então o iPad fazia sentido. E eu, sossegado. Aí beleza, a gente fez a troca, eu vim correndo pra casa, assim, muito nervoso, muito nervoso. E testei tudo lá, achei que não ia ligar e funcionou. E aí no total, eu ganhei o Xbox, um controle de Xbox One S, né? O controle do Xbox One já atualizado, um controle edição especial Day One 2023, que ele é só um pouco diferente esteticamente, e um controle da 8-bit Do, licenciado pela Microsoft. E cara, eu falei pra mim mesmo assim, eu tava sem videogame, né? E aí eu falei, cara, eu vou anunciar. E enquanto que ele não vende, eu vou jogar, eu vou aproveitar. E quando eu voltei a jogar videogame, né? Porque eu tinha um PS4, eu usufrui muito pouco dele, querendo ou não. Eu comprei muito jogo, mas eu usufrui pouco. Questão de tempo mesmo. Eu tava trabalhando muito na época. E aí ele acabou dando um problema quando eu tava jogando Elden Ring. Eu tava no meu primeiro contato com Souls-like. Tava gostando muito. E aí deu problema. Eu fiquei muito chateado. Acabou que eu precisei de um dinheiro. O videogame tava parado. Eu tava sem muita pretensão de ajeitar. Comecei a pensar em focar logo no PS5. E aí eu vendi ele, né? E aí, beleza, tava sem videogame aqui e tal. Tava jogando nada. E aí, quando eu peguei o Xbox, eu comecei a jogar, eu comecei a sentir uma nostalgia, sabe? Eu comecei a sentir como se eu estivesse naquela época de quando eu era criança e era tudo mais simples. E eu lembrei que eu tinha uns jogos guardados aqui em casa, inclusive são os que estão aqui. É bastante, mas é porque esse móvel aqui, ele tem meio que um compartimento secreto. É uma gaveta secreta. E aí ela é tão secreta que eu guardei os jogos aí e eu fiquei sem mexer. Aí eu lembrei que eu tinha, né? E aí eu comecei a testar e, cara, eu já sabia que o Xbox tinha retrocompatibilidade. Mas quando você usa, é uma outra parada. Porque, cara, eu tenho jogos de PS3, estão bem ali, inclusive. Mas aí, se eu botar esses jogos de PS3 no PS5 ou no PS4, eles não vão rodar. Mas eu botei o 360 e rodou. E, cara, isso é incrível. Porque tem muita mídia que tá perdida nessas plataformas e a gente pode jogar de novo. É algo que a mídia física, ela te dá acesso. Porque, por exemplo, cara, eu tenho Left 4 Dead 1, mídia física, e eu não poderia comprar ele digitalmente. Não vende mais digital. É só mídia física. E aí, como eu tinha ele, eu peguei, botei e eu consigo jogar de novo. Eu tenho um videogame de quase nova geração e eu consigo jogar um jogo antigo no videogame, tá ligado? Se eu tivesse um Series X, eu ainda conseguiria rodar o Left 4 Dead. E é sobre isso, cara, é acessibilidade, é você e você ter liberdade também, sabe? É você ter liberdade de você jogar o que você quiser, você ter o acesso a isso. Cara, eu acho cara, eu comecei a ficar muito surpreso com a Microsoft, porque eu nunca tinha dado uma chance para Xbox, né, tirando o meu Xbox travado, mas não, como ele era um videogame antigo também, não fez tanta diferença assim. Eu jogava tudo que eu joguei no PS3 e tudo mais com algumas diferenças. Pra mim, o Xbox ele só começou a me chamar a atenção depois que eu joguei Left 4 Dead e Forza. Foram dois exclusivos, entre aspas, né, que me fizeram ficar muito encantado pelo Xbox, mas mesmo assim a minha preferência sempre foi PlayStation. Sempre. E isso ainda não mudou. Mas, cara, eu fiquei muito surpreso com o trabalho que a Microsoft vinha fazendo. É claro que o dela não é o melhor. Ela ainda tem muito o que melhorar. O melhor, querendo ou não, é a Steam. Mas, porra, ela tá bem melhor que a PlayStation. O serviço dela, até digital, ainda é melhor que o da PlayStation. Cara, a Xbox tem jogos de 360 que, porra, se eu quiser jogar, eu pago de novo um valor, mas pelo menos ele tá ali pra me jogar. Se eu quiser jogar, eu pago o valor. Tipo assim, cara, tem Black pra me jogar no Xbox. Se eu quiser voltar a jogar Black, eu pago e é só R$ 49. Ela nem vende full price, sabe? Ela vende por um valor em conta. E cara, isso é sensacional. Eu acho isso incrível, sabe? É porque eu tava num. Eu tava tão à mercê
da PlayStation que quando eu conheci outras coisas eu fiquei surpreso. Foi que nem uma época em que eu pensei em trocar de computador, porque esse meu é muito fraco, ele não roda praticamente nada. Eu pensei em trocar para um computadorzinho melhor e eu comecei a dar uma olhada na Steam. E aí eu vi que ela tem promoções muito boas e, cara, tava na época de lançar o Resident Evil Wrecking. E eu sou muito fã de Resident Evil. E, cara, no PC tava papo de 100 conto mais barato. Cara, eu fiquei muito surpreso com isso, sabe? Porque eu sempre gostei muito de videogame, mas quando o assunto era ter, eu sempre preferia PlayStation, PlayStation, PlayStation. E aí, cara, foi bom assim eu poder olhar novos horizontes, sabe? É tanto que eu peguei o Xbox One e eu já tinha uns jogos de Xbox One aqui em casa também. E eu fui atrás de mais. Por exemplo, eu queria. Eu comprei um Dark Souls 3 de PS4 e eu não consegui jogar ele. E eu queria rejogar. Fui olhar quanto era digital, era 300 conto pra mim poder jogar esse Dark Souls 3. E aí eu, pô, vou atrás da mídia física. E eu consegui ela por 40. R$ 40. Um Dark Souls 3. Edição completa. Cara, e é por isso que eu defendo mídia física, sabe? A acessibilidade. Eu não tenho R$ 300 pra dar num jogo agora, tá ligado? Mas não é porque eu não tenho um valor exorbitante que eu não mereço jogar, cara. Mancho, o videogame pra mim sempre foi um bagulho pra todos. O bagulho do videogame sempre foi ser um mais uma experiência, cara. É um momento de lazer, um momento de diversão, algo que todo mundo poderia ter, sabe? Cara, pra mim, videogame sempre foi um bagulho acessível porque eu vim da Lan House. Cara, a Lan House, quando eu frequentava ela, você entrava lá mesmo sem dinheiro. Se você ficasse ali na porta, o dono ele automaticamente já vinha abrir pra você. E ele não vinha pedir, vai querer que hora, não sei o quê. Mancho, e aí você sentava lá do lado de um cara que tava jogando sozinho, cara, ele jogava com você na boa. Ele lhe chamava, tá ligado? Todo mundo sempre queria jogar com alguém. Não importa se só o cara tem dinheiro e você não. Chega um momento que você tem o dinheiro e o cara não tem. E aí, beleza. Fica uma coisa por uma coisa, outra coisa por outra coisa. Eu lembro que eu e os meus amigos, a gente juntava dinheiro todo dia pra ir jogar. E a gente conseguia jogar papo de umas 3 horas. Todo dia, a gente sempre jogava à tarde. Vamos supor, a gente ia tipo 2 horas da tarde e jogava até às 5. Cara, todo dia. E era um negócio acessível. Às vezes, cada um conseguia R$ 1. Às vezes, um conseguia 25 centavos e os outros complementavam. Às vezes, é, dois amigos não tinham nada. Mas um tinha e levava os três, cara. Cara, Lan House pra mim foi uma época muito foda, porque tinha esse negócio da acessibilidade. Cara, qualquer pessoa podia jogar, tá ligado? Hoje em dia, mancho, é o online, é cada um no seu canto, ninguém mais se junta pra jogar, tá ligado? Ninguém mais se encontra, é sempre um online, um online. É, cara, é importante o online, sabe? Não é como se eu fosse hater de jogo online, eu jogo, gosto. Inclusive, é, o online me possibilita jogar com amigos meus que nem moram mais no país. Mas eu acredito que não é só sobre isso, tá ligado? Os jogos não tem que ser só online, não tem que ser só é, não tem que ser só esses jogos que o jogo é sempre a mesma coisa, é comprar caixinha, é jogar individual, cada um na sua máquina. Cara, eu sinto saudade de jogo em que sei lá, eu posso jogar online com duas pessoas no mesmo dispositivo. Jogos em que eu posso jogar um modo história de dois, cooperativo. Cara, eu sinto muita falta disso, sabe? É um bagulho assim que eu acho que não deveria ter se perdido. Eu acho que deveria sempre ter a opção, sabe? Sempre ter a opção de você jogar de dois. Assim, salve algumas exceções, mas, porra, cara, eu sinto falta disso, sabe? De verdade. Inclusive, se o GTA 6 tivesse essa opção escondida de você conseguir jogar de dois, que nem era no San Andreas, seria muito foda. A gente sabe que não vai ter, mas, cara, seria demais. Bom, enfim, eu só queria compartilhar um pouco disso, sabe? Compartilhar um pouco da minha visão sobre esse negócio do fim das mídias físicas. E agora eu vou correr para poder
terminar minha coleção. A minha coleção, que vocês estão vendo aqui atrás, ela não é uma coleção focada em, cara, eu quero ter tudo. É uma coleção focada em nostalgia. São jogos que eu jogava, ou então que eu sempre quis jogar, e é isso. Sabe? Eu não é como se eu tivesse querendo tudo. Eu tenho um limite, eu já sei qual é o meu limite. Eu sei quais jogos que eu quero ter e tá tudo bem. E, cara, pra finalizar, eu só queria falar que, graças a Deus, que o meu filho já nasceu. Antes, quando ele já tiver idade pra poder jogar, talvez, né, se tudo estiver correndo para ir para esse caminho do fim das mídias físicas, ele vai pegar o finalzinho assim das mídias físicas, sabe? Ele ele vai ver algo lindo se acabando, mas que vai estar preservado aqui comigo, querendo ou não. Eu sei que as feirinhas que vêm de jogo não vão acabar, não agora, né? Então vai dar tempo de eu levar ele pelo menos em uma feira que ele possa olhar vários jogos e que ele possa ver a capa e ficar ansioso e ele não vai ter tanto acesso assim à internet deliberadamente, né? Vai ser um negócio mais controlado. Então eu acho que muitas vezes ele vai olhar jogos que ele não sabe quais são e eu também não vou ter, então ele vai ficar naquela expectativa, sabe? Eu acho que ele vai sentir um pouco do que eu sentia e ele vai sentir até mais, porque essas feirinhas hoje em dia, elas não vendem só cartuchos de Nintendo, PS1, PS2, elas vendem tudo. É tudo que tinha antes, e aí PS4, PS5, Xbox One, 360, e vende PS Vita, Nintendo Switch, cara, vende de tudo. E eu acho que ele vai sentir até um pouco mais do que eu senti na época, sabe? Eu realmente espero que ele sinta isso, porque, cara, é uma sensação muito boa, né? E é isso, cara. Eu sou contra o fim da mídia física. Eu acho que ela deveria continuar existindo. Eu acho que a gente deveria ter a opção de comprar, sabe? Tipo assim, você quer focar 100% no digital? Foca aí, beleza. Mas pelo menos deveria diminuir o preço, né? Porque você não tá tendo todo aquele trampo de fazer a mídia física, então o mínimo seria você diminuir o preço, seria o justo, seria o certo a se fazer, mas cara, sei lá, dá a opção aí que a pessoa paga mais caro e compra mídia física, tá ligado? Eu pagaria, por muitas mídias físicas eu pagaria. Se sair um novo Resident Evil, eu vou querer mídia física. Se sair um novo Devil May Cry, eu vou querer mídia física. Se sair um novo GTA, eu vou querer mídia física. Sabe, se sair um novo Homem-Aranha, um Wolverine, eu vou querer mídia física. Então, cara, beleza, bota aí pra pagar mais caro. Mas dá essa opção pra gente, sabe? Não tira as nossas opções. Nos dê mais opções. Como, sei lá, eu sei que não é um exemplo tão legal assim, mas o Xbox, ele te dá muita opção de jogar, cara. Tu compra mídia física hoje em dia, tu tem os digitais, compra jogo digital, tem promoção e tal. E ainda assim, você pode assinar simplesmente o Game Pass. Hoje em dia tem vários preços, né? Ele aumentou e baixou, e agora ele aumentou, mas não tanto assim. Mas ainda assim, você tem lá três opções. Sei lá, tu consegue jogar 50 jogos, 200 jogos, 400 jogos. Cara, se você não quiser comprar jogo, quiser só, você ainda tem essa opção, tá ligado? Eu sei que a PlayStation também tem a opção dela, mas eu acho que a da Xbox é melhor. E isso é porque eu sou fã de PlayStation. Cara, eu sou muito fã. O PlayStation pra mim, eu acho que ele nunca vai deixar de ser prioridade. Só se ele viesse em eleitor, aí ele vai deixar de ser com certeza. Mas, cara, não é porque eu sou muito fã de PlayStation que eu não vou admitir quando eu vejo que uma outra empresa tá fazendo um bom trabalho. Uma empresa que a Sony deveria estar fazendo. E, e eu acho que eu tenho todo o direito de ficar indignado com o mau serviço da Sony, porque eu sou um dos usuários. Eu sou um cara que gosta, eu sou um cara que compra, eu sou um cara que. Cara, eu sou um cara que, tipo assim, independente do que a Sony tá passando, eu tô ali, tá ligado? Eu tô ali comprando, ajudando, jogando e, porra, eu acho que eu tenho o direito de poder reclamar, sabe? Eu acho que eu tenho o direito de poder falar quando eu acho que alguma coisa não tá certa. E é isso.
Eu não sei se isso foi um primeiro bom vídeo, né? Já chegar num assunto tão polêmico desse. Mas é isso. Eu fiz esse canal aqui literalmente por amor. Porque eu amo videogame. Eu amo de verdade. Sempre amei desde criança e eu acho que eu sempre vou amar. Esse canal aqui, eu não fiz ele por hype ou por qualquer outra coisa. É só porque eu amo videogame. E os vídeos que eu vou fazer, em geral, vão se basear nisso. Vão se basear numa pessoa que ama videogame. Eu vou jogar jogos que muitas vezes não são os mais atuais, mas são os que eu mais gosto. E eu vou tentar trazer um pouco da experiência que eu ainda tenho de multiplayer local. Porque eu ainda chamo meus amigos pra jogar, a gente ainda joga junto, a gente ainda se diverte. E eu tô tentando introduzir a minha esposa no mundo dos games também. Como vocês estão vendo aqui atrás, eu gosto muito de action figures também, e a minha esposa, ela já tá cedendo pra esse lado. É tanto que ela já tem duas action figures de Harry Potter, e ela também tá se interessando por jogos. E eu tenho muito a vontade de jogar Hogwarts Legacy com ela, né? Porque ela é muito fã de Harry Potter e eu acho que, cara, Hogwarts Legacy, para um verdadeiro fã de Harry Potter, é uma coisa surreal. Você poder ser um aluno, aprender magia, poder explorar a escola, mesmo que não tenha tantas coisas assim, ainda assim é muito massa. Eu fiquei muito vidrado nesse jogo quando saiu e eu comprei. Foi sensacional. E eu quero trazer isso, sabe? Eu quero eu quero que minha esposa jogue, que ela sinta aquela magia. E eu planejo jogar Hogwarts Legacy, planejo jogar os Legos de Harry Potter também. E tem um outro jogo também que eu acho que ela vai gostar muito, que é o Toy Story 3. Que, de novo, eu posso comprar pelo Xbox e eu pago R$ 49, sabe? Tipo assim, é um valor super ok. E se tiver uma promoção que ele fique por menos que isso, fica mais ok ainda. E Toy Story 3 é um jogo incrível, eu tenho memórias excelentes com ele. A minha esposa, ela adora Toy Story, então acho que ela vai gostar muito também. E principalmente dá pra gente jogar multiplayer local, dá pra gente fazer a história com dois personagens. E cara, isso é muito legal. E é isso que eu quero trazer pra cá, sabe? Tanto porque é o que eu gosto, quanto porque eu quero que o meu filho cresça e ele veja esses vídeos, sabe? Eu quero que ele veja essa magia, que a magia dos jogos ainda não se perderam. Porque, cara, jogo digital é muito legal, mas a gente tem que concordar que perdeu um pouco da magia, sabe? E se continuar assim, se a PlayStation realmente for fazer só mídia digital, cara, eu vou acabar migrando pro PC. O PS5 vai ser meu último console. Eu ainda nem comprei ele, mas vai ser meu último console. Eu vou comprar, sei lá, eu tô com o Xbox aqui, possivelmente eu vou ficar com ele. Vou comprar um PS5 também, vou ter as duas opções e eu vou migrar pro PC. E aí tudo que vier de novo eu vou jogar no PC e é isso, né? E, porra, porque eu me recuso gastar, sei lá, não sei quantos R$ 1.000, R$ 10.000 no videogame, e aí eu só poder comprar jogo mídia física, jogo mídia digital, perdão, um jogo que aí eu me recuso de, cara, ter que pagar 10 mil num videogame novo, num PS6 da vida, e só tem mídia digital. Uma mídia digital que uma hora é R$ 300, outra hora a empresa vai querer botar 500, depois 600, depois 1.000, depois metade do valor do videogame eu vou pagar só em um jogo. E muitas vezes um jogo que nem vai compensar, um jogo que vai chegar cheio de bugs, todo cagado, um jogo que não vai nem ter o carinho, nem o polimento, sabe? Esse negócio de você ficar atualizando o jogo, receber patch de atualização, cara, foi um negócio muito bom, porque às vezes o jogo vinha cagado, a empresa não precisava relançar o disco e maior coisa, mas também é ruim porque a empresa, ela fica se aproveitando disso. Ela fica literalmente agindo de má fé. Ela quer vender um jogo preço cheio, um jogo incompleto, cheio de coisa pra fazer, quer receber nosso dinheiro por isso e aí, de acordo com os anos, quer ir ajeitando, cara. Mas isso é ridículo, sabe? Pelo menos no PC a gente consegue jogar por meios alternativos, né? Que a gente tá ligado. A gente consegue, sei lá, usar a família Steam para poder
rachar alguns jogos e ficar mais tranquilo pra gente, a gente tem mais opções, sabe? A Epic também, ela dá uns jogos de graça pra gente, isso é bem legal. Eu tenho bastante jogo de graça na Epic, e é porque eu nem tenho um PC forte, mas quando eu tiver eu vou poder usufruir deles. E, cara, é isso. Eu espero que alguém tenha gostado, né? Se não gostar também, tô nem aí. Mas, cara, se você assistiu até o final, curte e me diz tua opinião. Me diz tua opinião sobre esse negócio do fim das mídias físicas. Me diz o que é que tu acha é, de mídia física em si, de videogame, qual é o teu favorito. Me diz se tu teve alguma experiência legal jogando multiplayer local. Ou então me diz até se. Qual é a tua opinião, sabe? Compartilha um pouco da tua história comigo, eu vou ler tudo. É um assunto que eu adoro conversar e eu vou ter um prazer de conversar isso com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja aberta a conversar comigo sobre isso, eu vou ter o maior prazer de falar, sabe? E é isso. Se você gostou, por favor, me dá um gostei, porque vai me ajudar demais. Comenta, compartilha. E é isso. Até o próximo vídeo.